Bom, nosso grupo é composto por Carolina Gonçalves de Castro, Karine da Silva Santos e Maria Risoneide Alves Neto. A gente vai estar apresentando sobre os motores de combustão interna, que são movidos a gasolina e a álcool. Primeiro, a definição de motor interno. Ele é também conhecido como motor de combustão interna, que é um dispositivo que converte a energia química armazenada em combustível e energia mecânica para poder gerar. Aí, especificamente na indústria automotiva, esses motores internos, eles são os principais responsáveis por impulsionar os veículos, sejam eles de carros, de passeios, caminhões, ônibus e motocicletas. E a importância desses motores internos na indústria automotiva vai ser enorme por várias razões. Primeiro, que os motores internos são essenciais para poder proporcionar o movimento dos veículos, já que eles vão converter energia química que está contida no combustível em energia mecânica, que ela vai ser transmitida para as rodas para poder funcionar os veículos. Ele vai ser importante pela sua flexibilidade de uso, já que os motores internos podem ser projetados para poder funcionar com diferentes tipos de combustíveis, pela sua mobilidade, já que os motores internos garantem a mobilidade pessoal e o transporte de mercadorias, permitindo que as pessoas e os produtos se movam de forma eficiente e rápida em grandes distâncias. Pelo seu desenvolvimento econômico, a indústria automotiva, impulsionada pelos motores internos, vai ser fundamental para a economia global, já que vai gerar empregos diretos e indiretos em várias áreas, como na manufatura, em vendas, em serviços de pesquisa e desenvolvimento. Isso, inovação tecnológica, a busca por melhorias na eficiência, no desempenho e na sustentabilidade dos motores internos, vai impulsionar a inovação tecnológica na indústria automotiva. E essa inovação tecnológica vai ajudar no impacto ambiental que eles causam, né, por conta das suas emissões de poluentes. E esse desenvolvimento de tecnologias mais limpas e eficientes vai ser crucial para poder diminuir esses impactos e promover a sustentabilidade. Bom, e o ciclo Otto, que também é conhecido como o ciclo de 4 tempos, é um ciclo termodinâmico que descreve o funcionamento básico dos motores de combustão interna movidos a gasolina e a álcool. Ele foi desenvolvido pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto na década de 1860 e desde então tem sido fundamental para o projeto e operação desses motores. No primeiro tempo, como vemos na imagem, que é a admissão. Pelas setinhas dá para perceber que é onde o ciclo começa com o movimento descendente do pistão, criando um vácuo no cilindro. E a válvula de admissão, que se abre e uma mistura de ar e combustível, de gasolina ou álcool, é aspirada para dentro do cilindro. E no segundo tempo, temos a compressão, com a entrada da mistura do ar combustível. A válvula de admissão se fecha e o pistão se move de volta ao topo do cilindro, comprimindo a mistura. Esse processo aumenta significativamente a pressão e a temperatura da mistura. Temos no terceiro tempo também a explosão ou combustão, que é quando o pistão atinge o mais alto do cilindro. A vela de ignição emite uma centelha elétrica, inflamando a mistura do ar combustível comprimida. E essa combustão rápida e controlada libera uma grande quantidade de energia térmica, gerando pressão no cilindro. E temos no quarto tempo o escape, que é após a combustão, o pistão se move novamente para baixo, expelindo os gases, resultando da queima da mistura através da válvula de escape. Esse é o último estágio do ciclo, preparando o cilindro para o próximo ciclo, que no caso que é o primeiro tempo, a admissão. No desenvolvimento tecnológico, né, da máquina, ao longo dos anos, os motores a gasolina e álcool têm se beneficiado de avanços significativos em tecnologia, resultando em melhorias na eficiência energética. Isso inclui otimizações no sistema de injeção de combustível.
no controle de ignição e na redução de atrito e melhorias dos materiais utilizados na construção do motor. E o controle de emissão, quando os motores a gasolina e a álcool estão sujeitos a regulamentações cada vez mais rigorosas sobre as emissões de poluentes. Bom dia. Agora, fazendo um comparativo das duas combustões, vou iniciar falando do impacto ambiental por emissões de poluentes. Na combustão por álcool, é oferecido vantagens de emissões menores de poluente, porque o etanol é considerado uma fonte de energia renovável por ser produzido a partir de biomassa, como cana-de-açúcar ou milho. A combustão do etanol produz menos CO2 por litro em comparação com a gasolina, e as plantas utilizadas na produção de etanol absorvem o CO2 durante seu crescimento. Mas, no entanto, a produção de etanol em larga escala também pode ter impactos significativos, como o desmatamento e o uso intensivo de água e fertilizantes. Já no abastecimento com a gasolina é amplamente disponível em todo o mundo, com a infraestrutura de abastecimento estabelecida, mas em alguns países investem mais na produção e distribuição de biocombustíveis. Dando continuidade a esse comparativo, motores a gasolina geralmente têm uma eficiência térmica ligeiramente mais alta do que motores a álcool, devido ao poder calorífico da gasolina. Porém, essa diferença pode ser compensada pela capacidade do álcool de queimar mais limpo e operar com misturas de ar ou combustíveis mais ricas. E falando do motor a álcool, é exatamente isso. A vantagem é que queima de forma mais limpa e emite menos poluentes. Motores a gasolina são frequentemente conhecidos por fornecerem potência e torque mais altos em rotações mais altas no motor. E motores a álcool tendem a fornecer mais torques em baixas e médias rotações do motor, o que pode resultar em uma sensação de aceleração mais suave e vigorosa em velocidades mais baixas. Essa primeira parte do motor a gasolina significa que eles podem oferecer melhor desempenho em altas velocidades e acelerações. E em relação ao álcool, eles podem oferecer menos potência máxima em comparação com motores a gasolina. Outra diferença é que os motores a gasolina, eles são geralmente reconhecidos pela durabilidade e longevidade, né, com uma manutenção mais adequada e cuidados regulares. Esses motores a gasolina, eles podem durar muitos anos e quilômetros, sem problemas que são significativos, né? E os motores a álcool pode variar, dependendo de vários fatores, incluindo o tipo de álcool utilizado, as condições de operação e a manutenção adequada. E, no geral, eles podem exigir cuidados específicos devido à tendência que eles têm à corrosão de certos componentes, né, como os selos de borracha e partes metálicas que são expostas a altos níveis de álcool. E mais uma diferença é que, em relação à manutenção e vida útil de ambos, né, a gasolina, a manutenção que são movidos a ela geralmente incluem trocas que são regulares de óleo, né, filtros de ar e combustível. Inclui também a extensão de velas de ignição e outros componentes que estão relacionados ao sistema de ignição e a injeção de combustível. E com a manutenção adequada, esses motores a gasolina podem ter uma vida útil prolongada, enquanto os motores que são movidos a álcool, eles podem exigir uma manutenção que é um pouco mais frequente devido a fatores como corrosão, degradação de materiais de vedação e maior deposição de resíduos de combustão. Porém, com a manutenção regular e o uso adequado, esses motores que são movidos a álcool também podem ter uma vida útil mais satisfatória, né? Bom, e aplicações de motores, né, a gasolina e álcool na indústria automotiva, temos as motos e motocicletas, que os motores a gasolina são amplamente utilizados em motocicletas de todos os tipos, desde modelos de baixa cilindrada até motos esportivas de alta performance. E os equipamentos agrícolas, né, temos também tratores e outros equipamentos que são usados, né, com esses motores a gasolina e disponibilidade de combustível. Bom, então a gente trouxe o simulador
mostrando como o motor a combustão funciona. Né? Como o próprio nome já sugere, ele acontece com explosões. Então, elas vão ocorrer dentro dos cilindros e vai transformar o combustível líquido em energia cinética, que é o que vai mover as rodas. Então, para essas explosões acontecerem, vai ser necessário a mistura de combustível, oxigênio e eletricidade. Primeiro vai acontecer a entrada da mistura combustível-ar, aqui no lado esquerdo está mostrando. E dentro do cilindro vai ocorrer posteriormente a compressão dessa mistura, e em seguida a explosão. E depois vai acontecer a saída dos gases que foram formados, né? Como está mostrando aqui no simulador, eles estão saindo pelo lado direito. E a conclusão desse trabalho é que os motores de combustão interna movidas a álcool e a gasolina desempenham papéis fundamentais na indústria automotiva e em diversos outros setores. Ambos os tipos de motores possuem características distintas em termos de desempenho, de eficiência, de emissões e disponibilidade de combustíveis. É isso, obrigada.